Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda terça-feira às 22 horas. E lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo um papo, conversando, instigando, provocando, incomodando os pensamentos, idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. E no programa de hoje temos aqui um jornalista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuou como colunista de entretenimento do portal UOL e do portal R7 da Rede Record. Em 2012, criou o seu próprio blog focado no jornalismo cultural. Eleito 3 vezes como um dos melhores jornalistas de cultura do Brasil pelo Prêmio Comunix. Além disso, é jurado do Prêmio APCA e é considerado um dos mais relevantes críticos teatrais de São Paulo. E recentemente, senhores, criou e anunciou um novo prêmio de cultura que leva o seu próprio nome. Ele é, atenção senhores, ele é Miguel Arcanjo. Vamos ver se ele está por aqui. Muito bem, ele já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar. E o Incomodados está no ar. Miguel Arcanjo, tudo bem? Como vai? Muito boa noite, seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E com você, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Nessa loucura toda. Nossa, agora a vida da gente é Zoom, né? Live. O tempo todo a gente está agora numa conexão digital. Uma loucura mesmo, né? Primeiro eu queria agradecer o seu convite, Luiz. Eu sou um entusiasta aí da sua carreira, te acompanho já há um tempo. Você trabalhou com o grande diretor Domingos de Oliveira, que eu sou fã demais. Quem não era fã do Domingos, né? Então você tem isso no currículo. Eu estava lembrando quando eu era novinho, né? Lá em Belo Horizonte, eu fui estagiário no Centro de Pesquisa Thaís Braga, que era um cara pesquisador em cinema, e ele tinha VHS de vários filmes. E ele tinha a filmografia toda do Domingos de Oliveira. Ele tinha Todas as Mulheres do Mundo, né? Com a Leila Diniz. E eu lembro que eu peguei o VHS, assisti, nossa, fiquei apaixonado, assim. Então, você é um ator que tem aí, trabalhou com o Domingos de Oliveira, né? Não é qualquer um, não. Ele era maravilhoso, um grande dramaturgo, um grande artista, né, que infelizmente a gente perdeu, mas está para a história aí do cinema e do teatro, principalmente uma grande diretor, grande figura, né, do nosso teatro brasileiro. E como é que está sendo essa quarentena aí para você, Miguel? Me diga. Olha, o Luiz, foi de muito trabalho, viu? Assim, né? Não parei mesmo. E foi uma decisão minha, assim, não. Foi meio que instintivo. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, né? Muito mesmo. Assim, eu não paro de trabalhar porque a demanda é muita. A gente sabe que o jornalismo cultural no Brasil está cada vez mais complicado, mais difícil. Então, tem menos veículos, menos jornalistas falando. E aí, quando começou essa história da pandemia, eu falei assim, eu não posso parar de cobrir, sabe? De falar sobre cultura. É óbvio que eu não consigo dar conta nem do que eu gostaria de dar conta, porque, né, eu sou uma pessoa só. Mas, na medida do possível, eu tento fazer uma pauta meio equilibrada, falar um pouquinho de cada coisa, porque a cultura, eu senti que a cultura precisava muito de alguém falando dela, sobretudo nesse momento tão delicado. E a gente vê que agora que vai começar o cadastro da Lei Aldir Blanc para os profissionais da cultura ganharem um auxílio depois de 6 meses. Então, falar de cultura, prestar atenção no que está rolando na cultura, acho que é uma forma também de colaborar. Eu, como jornalista, como crítico, é o que eu tento fazer. Te digo que eu faço muito menos do que eu gostaria, porque, infelizmente, né, eu não dou conta. Eu gostaria que tivesse mais outros jornalistas assim com vontade de cobrir a cultura, mas, pelo jeito, tem poucos, né, Luiz? Infelizmente, a gente tem que se esforçar muito para que a cultura seja vista aqui no Brasil, né? E cada vez está
mais difícil, né? E você é uma pessoa, né, que você veio de família de artistas, né? O seu pai e suas três tias foram bailarinos, né? Você teve, inclusive, sua primeira experiência teatral, a mais precoce que eu conheço, que foi aos 7 meses de idade, né? Sete Nossa, meses sabe de tudo. vida, interpretando Aleijadinho em uma Aleijadinho. superprodução, e você ficou até os seus 5 anos, né? Eu te pergunto, até a oportunidade de respirar a arte desde cedo foi determinante para o profissional que você é hoje? Olha, Luiz, sem sombra de dúvidas, viu? Como você falou, né? Eu venho de uma família que tinha uma efervescência cultural muito grande em Belo Horizonte. Eu sou neto da dona Neida Oliveira, a mãe Gigi, que fundou a primeira afoxé lá em Belo Horizonte, a afoxé Eleodara. O Gilberto Gil foi padrinho. E foi fundado e logo eu nasci, aí meus tios e meu pai estavam fazendo esse espetáculo Aleijadinho, estavam como bailarinos, que era uma produção que tinha orquestra, atores, bailarinos. E aí precisava de bebê, então comecei aí, né, sendo o bebê aleijadinho, que tem tudo a ver comigo, né? Eu sou uma amiga minha, Luísa Barros, com quem eu estudei geografia, porque eu estudei geografia antes de estudar comunicação social. Os dois na UFMG, na Federal de Minas. Você é da Unirio, não é isso? Sou formado pelo Unirio. É isso. E Fiz a trabalho. Luísa falava assim: Miguel, você é um anjo barroco mineiro, porque eu sou Miguel Arcanjo. Realmente eu falei, gente, eu fiz o aleijadinho, né? Até hoje eu tenho essas bochechinhas de anjinho barroco das igrejas mineiras, né? Eles têm essas bochechinhas assim. Eu lembro da abertura da novela Chica da Silva, tinha os anjinhos, eu falava, olha eu lá. E então, assim, sempre foi. Aí depois minha família teve banda, meus tios tiveram uma banda que chamava Xé e Lê, uma banda percussiva, assim, nas bases do Olodum, lá em BH. Chegaram a abrir shows pro Olodum e tudo. E aí tinha uma banda mirim, aí eu também cantei nessa banda, meu irmão tocava, o outro dançava. Então foi assim, eu fui crescendo. Depois eu dancei um tempo na adolescência, achei até que eu fosse virar bailarino. Cheguei a fazer até teste para o Primeiro Ato, que é um grupo importante lá de BH. Mas aí eu fui para comunicação social. Fiz geografia primeiro, mas não me encontrei muito na geografia, porque eu gostava muito de geografia na escola. Era a minha disciplina, assim, preferida. Eu amava mapa, amava ficar vendo os países, capitais. Eu viajava, assim, vendo o Atlas, sabe? E aí eu falei, vou fazer geografia. Mas aí não era muito minha praia. Fui fazer umas disciplinas na comunicação, falei, é por aí. Mas eu também já tinha uma coisa de criança que eu queria ser jornalista. Mas né, quando você é novo, você meio que às vezes você vai transitando assim. E aí eu entrei no curso de comunicação social e aí meio que, sei lá, a cultura sempre fez parte mesmo, não foi uma decisão que eu tomei. Na época de estudante lá da UFMG, eu fui do DCE, né, Diretório Central dos Estudantes, da militância estudantil, digamos assim, e eu já era da parte de cultura. Eu fui diretor de cultura do DCE há um tempo. Eu lembro que a gente contratou o show da Elza Soares para fazer uma calorada. E ela não tava igual hoje em dia ela tá, sabe? Essa coisa, a Elza tá super bombada. Nessa época a Elza tava meio ali, sabe? E eu lembro que a gente contratou, ela veio, foi incrível, assim. Então, digamos que eu sempre tive metido com cultura. É isso, Luiz. Isso é que é importante, né? A cultura já estava na veia, né? Muito bem, vamos então ao pensamento, Miguel Arcanjo. Se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Esse é o pensamento do grande médium Chico Xavier. Eu te pergunto o seguinte: você já teve que fazer uma autocrítica por ter feito uma crítica não satisfatória de alguma peça teatral? Olha, é muito difícil, né? Quando você trabalha num veículo, as pessoas muitas vezes não sabem, mas o jornalista ele tem que seguir a linha editorial do veículo, né? Então, assim, a sua crítica meio que vai sendo moldada pelo veículo que você trabalha, porque você tem um editor, você tem ali uma expectativa. E eu me lembro, assim, por exemplo, a primeira coluna que eu tive de crítica teatral foi aqui em São Paulo. Eu vim de Belo Horizonte fazer o curso Abril de jornalismo, né, da editora Abril. E aí eu fui trabalhar na revista Contigo, que era a revista das celebridades, né, super tradicional, e tinha uma parte de teatro que a editora Denise Janoglio me convidou para fazer. Falou, Miguel, pega a coluna de teatro, sei que você gosta. E aí eu comecei a escrever, mas eu me lembro também que nessa época eu tinha um editor,
que ele mexia também no meu texto, não era o meu texto não era final assim. Vamos responder você direto, eu estou muito enrolado. É óbvio que em alguns momentos você se arrepende da crítica que você faz, porque eu não gosto dessa coisa da Bíblia da crítica, sabe? Parece que a gente brasileiro tem aquela coisa jesuíta, do jesuíta que chega, taca a palavra escrita na cara do indígena e fala, aqui está a verdade. E o brasileiro tem muito isso com a palavra escrita, né? O crítico escreveu, aí no Rio de Janeiro vocês tiveram a Bárbara Eliodora, né? Se ela detonasse um espetáculo, acabava com a peça, era bem por aí, não era? Então, é exatamente isso. Ela era realmente. E é uma bobeira, porque é uma opinião também claro, uma opinião balizada de alguém especialista, alguém que vê muito teatro, mas lugar de uma determinada origem social, sim, de uma determinada formação cultural, de uma determinada valoração do que vale mais, do que vale menos, que é diferente de um crítico para o outro. Então, eu acho que eu muitas vezes revi algumas críticas. Geralmente eu não reescrevo, não, mas eu olho hoje e falo, não, eu não escreveria assim. Quando eu era mais novo, eu era muito mais atrevido, digamos assim. Quando você é mais novo, você é mais atrevido, você fala as coisas, enfim, você se acha mais. E eu acho que você vai ficando mais velho, vai entendendo o processo também da cultura no Brasil, da produção teatral, vai conhecendo os meandros e digamos que você vai se tornando um crítico mais cuidadoso, né? Eu sou mineiro, né? Então, imagina, eu fiz Aleijadinho, eu tenho essa coisa de ser mais político, de tentar, mesmo quando eu for dar uma cutucada, fazer de um jeito mais elegante. Porque essa crítica também que fala mal porque fala mal, me parece tá jogando contra, né? É tão difícil fazer teatro, fazer arte no Brasil. Eu acho que não. Sinceramente, hoje em dia, eu não consigo mais detonar um espetáculo, assim, a não ser que ele mereça muito. Mas, mesmo se eu não gostar, às vezes eu tento ver uma coisa que eu achei interessante, pontuo ali com elegância alguma coisa que eu não gostei tanto, mas tentando jogar para cima, sabe? Que eu acho que é isso que o teatro merece nesse momento, sobretudo no Brasil. Agora, você acha que uma crítica, por exemplo, sua, se você detonar, por exemplo, você acha que ela influencia no sucesso ou no fracasso de público, induz um fracasso de público numa temporada de uma peça? Houve um momento, igual eu falei da Bárbara Eliodora, que o crítico ele tinha esse poder da palavra escrita, né? Da comunicação com o grande público. Porque não existia internet, não existia ninguém para rebater aquilo, né? Ele falava e virava verdade. Comecei numa esfera virtual, digital, isso que a gente está vivendo aqui eu sempre vivi, e que também ela permite com que tenha uma interlocução, né, entre o leitor e quem escreve. Então, assim, eu posso jogar uma crítica agora no Facebook, alguém compartilhar e falar assim, olha que besteira que ele está escrevendo sobre essa peça. E talvez as pessoas concordarem com quem está falando isso. Então, o crítico que quer ser dono da verdade, gente, já acabou essa época, não tem nem sentido mais. E ser dono de verdade, que verdade? Eu venho dessa geração que já questiona isso, sabe? Que verdade. E muitas vezes também um espetáculo, antigamente o crítico muitas vezes avaliava pelo gosto pessoal dele. Eu tento não fazer isso. Por exemplo, Luiz, você está fazendo um drama, né? Eu vou assistir dentro da proposta do espetáculo que você está fazendo, que eu sei que é direcionado a determinado público. Aí se eu vou assistir um musical, eu já tenho um outro olhar. Se eu for assistir um espetáculo de comédia besterol, eu vou ver se o público está rindo. Às vezes eu mesmo não rio, porque eu tenho um outro humor, já vi muito, né? Já tenho um olhar menos inocente. Mas eu olho a reação do público também. Aí, nesse aspecto, o crítico ele tem um trabalho profissional. O crítico quer fazer um trabalho de verdade. Agora, esse crítico que quer só falar, eu gostei, eu não gostei, eu acho que ele tem algum problema de ego que ele tinha que resolver no psicólogo, é isso. Agora, o Miguel, por exemplo, aqui no Brasil, eis a questão, é parcial ou imparcial?
Você acha que o mercado aqui no Brasil impõe isso ao crítico teatral? Que Então, estava assim, a falando aqui imparcialidade não existe, porque é um veículo, ele sempre fala para determinado público, né? Você vai pegar, por exemplo, a Veja vai falar com um público que é classe média, que tem aquela visão da revista, então ela vai escolher espetáculos que tenham a ver com esse público, e assim qualquer veículo, entendeu? Então, assim, imparcialidade não existe. Nem bobo é quem acredita que existe imparcialidade. Na crítica também não, mas eu acho que a imparcialidade, se ela não existe, ela deve ser pelo menos uma utopia. Teoricamente, assim. Que o jornalista ele tem que tentar correr atrás dessa utopia, mesmo que ela não exista. E quando um crítico faz uma crítica, ele é atravessado, ele é um ser humano, como outro qualquer, ele é atravessado pelas suas vivências, pelas suas experiências, pela sua visão de mundo, pela sua visão sociopolítica. Então, é por isso que eu adoraria que na minha geração tivesse mais críticos, porque seriam mais pontos de vista e que todos eles vissem o mesmo espetáculo. Seria maravilhoso, para que a gente pudesse ter várias leituras de determinada obra artística. Eu fico triste quando só eu vou lá e faço uma crítica de um espetáculo, que eu falo, gente, vai ficar para a história só minha crítica. Eu não sou esse dono da verdade, nem quero ser. Eu acho que eu apenas contribuo com um olhar, que é um olhar de quem vê muito teatro, um olhar de quem assiste, sei lá, quando não tinha pandemia, né? 3 peças por semana, sei lá, 15 anos. E que estudou, eu fiz mestrado em artes cênicas na Unesp, né? Fiz especialização em cultura na USP. Minimamente eu fui me preparando para poder ser esse crítico que eu vim a ser, mas sem qualquer tipo de pretensão de ser dono da verdade. Aliás, a verdade não existe, né? Assim, Isso. O que é verdade para você, às vezes não é verdade para mim. Então, enfim. Agora, você acha que um crítico influencia outros críticos num determinado produto? Isso você sim. Acha que isso eu te falo que sim. Isso é uma leva assim, eu achei ruim. Poxa, você já vai com um pensamento negativo sobre aquilo. Sim, o jornalista, eu sempre brinco isso, falo com os colegas, o jornalista é igual carneirinho, assim. Um vai lá, fala uma coisa, a maioria vai lá correndo atrás, gritando mé, mé. Isso vale para qualquer área do jornalismo, inclusive para a cobertura cultural. Então, assim, quem sai na frente, geralmente os outros tendem a acompanhar, porque os críticos se leem também, isso é fato, né? Tirando um outro que brigou com outro que não lê mais, mas geralmente a gente se lê até para saber o que está rolando. Eu tenho exemplos assim, de coisas que eu fui lá e falei primeiro e depois eu senti que teve uma tendência de seguir. Mas também tem o caso do crítico que vai falar o contrário justamente para também ter a rolado dele, assim, não necessariamente segue. Mas respondendo a sua pergunta, o crítico influencia os outros críticos. Eu acho que até mais até que o grande público. E essa coisa de ter uma visão que não seja positiva de um espetáculo, Luiz, muitas vezes teve já espetáculos que eu fiz críticas bem assim, contundentes, que eu não gostei, e expliquei, assim, né? Fiz um texto por A mais B, explicando por que eu não gostei. E aí bombou foi mais, porque as pessoas liam e as pessoas gostam de polêmica e elas queriam lá ver, entendeu? Para ver se era aquilo mesmo de ruim que eu tinha falado. E muitas vinham falar comigo, eu vi, realmente era tudo que você falou. Outros falavam, não era. E eu achei ótimo, se eu despertei esse interesse das pessoas saírem de casa para assistir teatro, eu acho que a função tá válida aí. E essa coisa que você falou da imparcialidade, o Décio de Almeida Prado, que eu dividei o sobrenome com ele, mas ele foi o nosso primeiro crítico, né, teatral grande assim do Brasil. Ele falava, junto com Paulo Emílio Salles Gomes, que era o grande crítico de cinema, que a crítica no Brasil é cúmplice. Ele falava assim, o Brasil é um país tão incipiente na cena cultural que o crítico não tem esse distanciamento dos artistas, ele acaba em algum momento tomando cerveja com o artista, e aí depois ele já cria uma relação com o artista, e depois aí como é que ele vai escrever? Então, para mim, a crítica nesse país ela é sempre cúmplice, e ela deve ser cúmplice porque é um país que a cultura sempre está tão começando que o crítico tem que ser cúmplice dos artistas e ajudar a levantar primeiro um cenário,
O Paulo Emílio falava muito disso, que ele odiava a maioria dos filmes que ele via, comparado com os de Hollywood, mas ele falava bem porque era filme nacional e ele precisava ajudar a desenvolver uma indústria cinematográfica brasileira. Então eu concordo com esses meus colegas, porque apesar de ter passado tanto tempo da minha geração do Paulo Emílio Salles Gomes e do Décio de Almeida Prado, que foi vice-presidente da PCA, né, o cargo que eu já ocupei, que é muita loucura isso, eu acho que eles tinham razão, acho que a crítica tem que ser um pouco cúmplice mesmo dos artistas no Brasil, porque é um país que a arte ainda... Nós não estamos em Londres nem em Nova York, sabe? É verdade, é verdade. E hoje, com as mídias sociais, a gente vê, Miguel, você não acha que tem um excesso de pessoas que se dizem críticos e que não têm menor preparo, assim, de tudo que a gente está falando aqui agora? Eu concordo. Primeiro eu quero te elogiar que você é muito bom entrevistador. Você faz perguntas melhores que a da maioria dos jornalistas, diretas e curtas. Você é bom. Obrigado. Então, tem essa coisa da liberdade, né? Eu não quero parecer aqui um ranzinza falando, esse povo não sabe fazer nada, porque talvez falaram isso de mim quando eu estava começando. Então, assim, eu não posso me colocar nesse lugar de Bárbara Eleodora, porque eu não tenho idade para isso. Mas eu acho que não devia chamar crítica, sabe? Eu já vi, por exemplo, duas meninas uma vez que fizeram um canal no YouTube e aí elas começaram a criticar os espetáculos de São Paulo. E era assim, crítica teatral no YouTube agora. Aí eu falei, tá, vamos ver, né? Alguém me mandou o link, eu falei, vou dar play aqui, vou ver. Aí era uma coisa assim, então, gente, a peça era muito bonitinha, sabe? Aí eu gostei muito, porque era muito gracinha, sabe? E aí, sei lá, me deu uma coisa tipo assim. Aí eu falei, não, peraí, isso aí parece a personagem da Heloísa Perricet no Zorra Total, né? A Tati. Não é crítica, isso aí são as impressões dela como público. Aí tudo bem, ela pode ir lá gravar um vídeo de desabafo, mas eu acho que as pessoas deveriam ter um certo comedimento, assim, para falar assim, eu sou um crítico. Como eu te falei, teve Décio de Almeida Prado, teve Sábato Magaldi, teve a Bárbara Eleodora. Então, eu mesmo demorei a falar que eu era crítico de teatro, sabe? Eu fui estudar primeiro, porque eu era formado em jornalismo, eu não tinha uma formação no teatro, né? Fui fazer o mestrado em artes cênicas para entender a linha evolutiva do teatro. Então, assim, uma pessoa que fala que é crítico de teatro, mas não sabe nem o que é teatro dramático, o que é teatro épico, não faz ideia de quem foi Stanislavski. Aí você fala, não, você não é crítico, você não sabe, você não entendeu nada. Então me fala, o que é teatro pós-dramático? O que é... Não é que eu estou sendo pedante, mas a pessoa tem que minimamente saber os conhecimentos básicos da área na qual ela está dizendo que ela é crítica. É só isso. Mas a internet cabe tudo. A internet cabe tudo e a gente vê cada vez mais isso, né? Enfim, eu acho que a gente também tem que focar nos críticos de qualidade, né? Que a gente sabe que está falando dentro da opinião, dentro né? da sua visão, sua determinada visão. Né? Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta muito simples, Miguel. O que é o ser humano para você? Uau, né? Perguntas sempre são ótimas. Como diz o Edu Góes, você é um bom entrevistador. Ser humano é se importar com o outro, sabe? Ser humano é se importar com o outro. Tem uma frase que eu vi na Argentina, quando eu estava lá, já tem um tempo, era até no último ano, acho que do governo da Cristina Kirchner, aí teve uma festa da independência na Praça de Maio, né? E tinha vários cartazes que me chamaram muita atenção, que era o lema lá na época do governo dela, que era assim, La pátria es el otro, né? A pátria é o outro. E eu pensei, que loucura, né? É isso. A pátria é o outro. Que frase, eu fiquei assim, eu que sou comunicador, pensei, nossa, que sagacidade dessa campanha quem criou, porque diz muito, né? A pátria é o outro. E se você perceber o Brasil, o buraco que a gente se enfiou, é porque não se reconhece o outro, né? O outro como diferente de mim e passível de existir, porque a pátria não sou eu. Só existe a pátria que é o outro, né? Se tem o outro e o outro está comigo, temos pátria. Se não, temos não sei o que temos.
E acho que ser humano é isso. Ser humano é um olhar para o outro. Senão você é uma selvageria, né? Uma lei do mais forte, como a gente está vivendo hoje em dia, né? Outro dia eu falei, eu vi as cenas das praias lotadas. Aí eu falei, gente, é muito. Parece que sobrevivência das espécies, né? Do Darwin. O mais forte vai sobreviver. A gente não chegou nem nesse grau de inteligência, não gosto da palavra civilização, mas de cuidado com o outro mesmo, de você pensar, tipo, não, o que importa sou eu vou sobreviver. Se você for pensar isso, um animal faz isso, né? Um animal, ele não se importa. Então, o ser humano é uma causa perdida, Miguel? Eu não quero ser, ser derrotista nem Pode pessimista. falar. Aqui você pode falar Não o que você você, eu não quiser. você. Eu acho que por seres humanos como você, Luiz, que está aí dedicando seu tempo para falar de arte, de cultura, com perguntas tão inteligentes, são pessoas como você que a gente vai encontrando no caminho, que a gente fala, não é uma causa perdida. Você olha lá para ela lotada, quem não está nem aí para ninguém, que morra quem tiver que morrer e eu vou viver, e vou confiar que eu vou viver, porque também é uma possibilidade, né? Você está jogando com uma possibilidade, mas como um bicho, né? Um bicho na selva, você vai e faz o seu. Você fala, o ser humano é uma causa perdida. Mas aí quando você vê alguns outros seres humanos que infelizmente parecem que são minoria, sobretudo no Brasil, acho que essa pandemia está dando muita dimensão do problema do nosso país, né? Eu acho que você vê o Uruguai, nossos vizinhos, né? A Argentina, Uruguai, que lidaram de uma outra forma, assim, né? Com a pandemia, com tudo. Mas eu não vou generalizar. Eu acho que alguns seres humanos são casos perdidos mesmo, e muitos até. Mas alguns, como você e alguns outros que a gente vai contando aos dedos, eles não mostram que a humanidade ainda pode ter jeito. E a gente tem que se aproximar desses, né? Tentar ir fazendo o nosso nichinho com esses que valem a pena. É verdade, tem que se aproximar de quem realmente a gente acha, né, que tem que estar próximo e que vai ser produtivo, né, para a nossa vida, né? Agora, falando até do ser humano, né, recentemente você foi aprovado através de um processo seletivo para assumir a coordenação de extensão cultural da SP Escola de Teatro, né, em São Paulo, que é uma escola reconhecida tanto em São Paulo quanto fora do país, né? E você é o primeiro coordenador negro na instituição. Qual é a sua análise da interferência do racismo estrutural do mercado de trabalho no nosso país? Olha, Luiz, uma coisa que é fato é que existe realmente o racismo, não dá para se negar, existe um racismo estrutural que coloca o negro, né, o homem negro, a mulher negra, num lugar num lugar social, né? Num lugar ali que acha que ele não pode meio que sair. Isso muitas vezes não é nem pensado, sabe? Assim, maquiavelicamente falando. Por isso que é estrutural. É uma coisa que não viram antes, né? Não tem outros exemplos. Por isso que a comunidade negra fala tanto sobre representatividade, porque é importante ver, né? É importante enxergar, é importante ter horizontes. Talvez eu sou esse jornalista que eu sou, uma pessoa que conseguiu estudar, fazer mestrado, que conseguiu construir uma carreira, porque eu tinha horizontes, né? Eu tinha uma avó que criou um afoxé, que de repente o Gilberto Gil foi lá, eu vi, e eu tinha esses horizontes ali na família e em casa que me mostravam que eu podia sonhar, que eu podia ir além. Mas muita gente não tem isso, né? Na família, em casa, e precisa desses espelhos. Então, eu sempre então fui muito consciente em relação à negritude, por vir dessa família, por ter uma avó que era Ialorixá. Minha avó foi uma das fundadoras do movimento negro unificado em Minas Gerais, nos anos 70, né, o MNU, junto com a Efigênia Pimenta e outros nomes importantes lá do movimento negro em Minas. Então, para mim, sempre foi uma consciência, sabe? Eu sempre fiz essas leituras. Por exemplo, quando eu entrei na UFMG, né, no curso de Geografia, nós éramos 4 negros no curso, que eram eu, a Ana Maria e 2 alunas cabo-verdianas, a Euda Lopes, a Conceição Lopes e a Euda Ferreira.
Estão lá em Cabo Verde as duas, eu adoro as duas. E coincidentemente, a Ana Maria foi primeiro lugar no vestibular e eu fui segundo. Isso foi muito emblemático também. Passamos em primeiro e segundo os dois negros da sala e tinha as meninas intercambistas de Cabo Verde. Na comunicação social éramos dois negros, numa turma de 50, que era eu e a Zirlene Lemos, que entrou esse ano no júri do Prêmio Arcanjo de Cultura, que é minha colega desde essa época, assim, minha amiga, que eu admiro muito. Então, assim, eu via, sabe? Você acha que eu não percebia? Claro que eu percebia, eu já tinha essa consciência. Eu falava, gente, mas só tem dois negros numa turma de 50, isso dá o quê, né? Por favor, né? 10% dele seria 5. Não chega nem a isso, né? São dois, é o quê? 5% por aí. Então, assim, eu sempre percebi isso. E nos lugares que eu fui galgando, né, na carreira, quando eu entrei na TV Globo, em Belo Horizonte, eu fui estagiário, né, na Globo. Também eu era o único negro, né? Era eu e uma repórter, Fabiana Almeida, que até é repórter do Jornal Hoje em dia em Belo Horizonte. Ela sempre está no Jornal Hoje. Éramos só nós dois na redação inteira da TV Globo em Belo Horizonte. No curso Abril de Jornalismo, eu era o único negro, também em 50, o único negro jornalista, entre os 50 selecionados melhores formandos do ano de 2006. Na Folha de São Paulo, na Ilustrada, éramos dois, que por acaso ele era meu chefe, que era o Sérgio Ripardo. Foi meu editor da Ilustrada. Mas assim, eu sempre fui muito sozinho. Depois no R7, eu também era o único colunista negro. No UOL, eu era o único colunista negro. Então eu sempre fui muito sozinho, assim, em termos de representatividade étnica, nas redações que eu passei. E eu sempre quis que outras pessoas tivessem também. E aí, o que acontece? Quando um cara é negro e entra, e ele tem essa consciência, ele muda a pauta. Então, eu sempre falei dos artistas negros no mesmo patamar dos outros artistas que estavam, sei lá, na novela da Globo, sabe? E isso, de uma certa forma, ajudou a referendar e impulsionar essas carreiras aí desses profissionais que eram pares meus aí da mesma geração. Então, para chegar onde você chegou, né, nesse cargo agora, de novo eu sou o primeiro, né? Você terminou de falar. De novo eu sou o primeiro coordenador negro, no caso aí da Escola SP Escola de Teatro, como você pontuou, mas é uma coisa que vem sendo muito comum na minha trajetória, assim. E eu acho que faz parte de uma geração mesmo, uma geração que começou a mudar certas estruturas, né? Um crítico teatral na PCA também. Eu sou o único crítico também negro na PCA. O único crítico negro que já foi da diretoria e o único crítico de todos os críticos de todas as áreas. Eu sou de uma geração que está começando a mudar e tentando mudar isso. É isso. E se Deus quiser vai mudar, pelo menos que seja paulatinamente, que a gente mude cada vez mais. Muito bem. Miguel, se você fosse chamado como jornalista para fazer uma matéria falando da primeira edição do Prêmio Arcanjo de Cultura, idealizado por Miguel Arcanjo, realizado no Teatro Municipal de São Paulo, quais seriam os pontos positivos e negativos fundamentais que precisariam ser abordados nessa matéria? Diga-me. Tá. Você é bom entrevistador. Vamos lá. Se eu fosse cobrir o prêmio que eu fiz, eu acho que os pontos positivos seria a diversidade, que eu acho que foi um prêmio que foi muito diverso, e eu digo diverso em todos os aspectos, sabe? Que realmente juntou a cultura num ano que estava muito difícil já para a cultura, que foi ano passado, né? A gente não sabia que viria ainda a pandemia, mas já era um ano de muita perseguição, de cortes, e que a cultura estava muito assustada. E teve uma pessoa que falou que foi a festa da firma da cultura, o prêmio, porque realmente reuniu todo mundo. E quando eu falo isso todo mundo, não foi os mesmos de sempre, porque a gente sabe que, enfim, né, sem falar de colegas e pares, mas que existem alguns premiáveis sempre. E acho que o Prêmio Arcanjo, ele deu uma mexida nisso, sabe? De quem são esses premiáveis. E com muito respeito a todo mundo, a toda a categoria artística, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer distinção.
de gênero, classe, orientação sexual, e qualquer outro tipo de diferenciação. Você viu o palco ali do Municipal, era uma loucura, assim, foi muito emocionante mesmo. Muita gente se emocionou, eu me emocionei muito também quando de ver, né, o prêmio acontecer, e a gente fez o prêmio realmente na raça, sem R$ 1, foi todo mundo pagou, até o Uber que foi ou foi de metrô, ninguém não tinha dinheiro, foi um prêmio feito no amor, assim. Então esses são os aspectos positivos, a diversidade, fazer um encontro diverso da cultura e uma festa realmente genuína da cultura que uniu do A a Z, sabe? Você tinha o Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc, você tinha o Marcelo Rocha, um fotógrafo de 22 anos que fotografa a periferia de São Paulo, junto com a Regina Boni, que é a maior galerista da história de São Paulo, ganhando do lado do Marcelo. Você tinha o pessoal do Protagonistas, do Circo Negro de São Paulo, do lado do Zé Celso, o Sérgio Mamberti, falar viva o Prêmio Arcanjo. Então, assim, foi muito emocionante. A Teca Pereira, né? Que é uma atriz que é uma atriz negra, que agora que conseguiu destaque na televisão fazendo Segunda Chamada, mas que fez a Chorus Line lá com a Cláudia Raia nos anos 80 com Walter Clark, mas que nunca teve possibilidades na televisão. E ela foi grande homenageada junto com o Sérgio Mamberti, com a Fernanda Montenegro. Acho que colocar todos esses artistas no mesmo patamar, esse é o ponto positivo do prêmio. Agora, o aspecto negativo, você vai querer que eu fale mal do próprio prêmio, né? Que eu fiz com o pessoal tudo na... eu não sei. Aspecto negativo, eu tenho que falar um. Peraí, deixa eu fazendo a matéria. Se você tivesse fazendo uma matéria. Então, mas parece que eu sou bairrista, né? Qualquer coisa que eu falar vai ser muito bairrista, porque foi realmente uma noite muito linda. Aspecto negativo, podia ter sido mais rápido um pouquinho. Podia ser mais rápido um pouquinho. E o aspecto negativo, eu acho que faltou outras áreas artísticas, mas que a gente não teve tempo. Tipo literatura, dança. Eu acho que poderia entrar aí no prêmio, acho que... Mas também estava começando, é isso. Poderia ter mais prêmios, né? Olha, mas é um prêmio que deu 6 troféus para vencedores. Que prêmio que tem 6 vencedores por categoria? Se eu pudesse, eu dava para todo mundo. Miguel, qual é o olhar que você imagina que a classe teatral tenha de você? Tá. É muito difícil falar de classe teatral, né? Sobretudo na cidade de São Paulo, porque o teatro eu acho que é muito desunido ainda. E que não tem problema, eu falo porque eu acho que a gente precisa se unir. Porque aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o fomento ao teatro, que é para teatro de grupo, né? Então aí o pessoal que faz teatro de grupo se acha melhor que o pessoal que faz teatro musical. O pessoal do teatro musical não conversa com o pessoal que faz teatro comedião, assim. Aí o teatro comedião não gosta do povo do stand-up. Aí o povo do stand-up acha que ninguém gosta deles e não gosta dos youtubers. Então, assim... e aí eu sou essa pessoa que transita por todo mundo. Tem gente da classe teatral mais cult, digamos assim, o teatrão, assim, que se acha, né? Nem é teatrão mais. Mas que não gosta de mim porque eu falo do pessoal do stand-up também. Já o Fábio Porchat, por exemplo, quando ele me convidou para ser jurado do Prêmio do Humor, ele falou justamente isso. Ele me ligou no meu telefone e falou: "Oi, Miguel, aqui é o Fábio Porchat." Eu falei: "Ei, Porchat, beleza?" Até assustei que ele estava me ligando. Aí ele falou assim: "Não, vou te chamar para ser jurado do prêmio que eu vou fazer, o Prêmio do Humor, porque você é o único crítico da PCA que eu vejo que já escreveu uma crítica sobre um stand-up. Que eu vejo que você não tem preconceito." Eu falei: "Mas não tenho mesmo, gente. Eu vou lá ver, ué. Vamos lá. Pode ser que até que eu não gosto pessoalmente, mas eu vou lá assistir, vou fazer a crítica dentro do que o artista está propondo." Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma visão multifacetada, porque tem gente que deve gostar de mim, tem gente que deve me detestar, tem gente que deve achar que eu falo de todo mundo e queriam que eu falasse só de uma panelinha. E eu não falo de uma panelinha. Não tô afim, sabe? De falar dos mesmos que todo mundo já falavam. Acho que esses aí talvez nem precisem tanto que eu fale deles. Verdade. Bom, como é que você vê a liberdade de imprensa hoje aqui no Brasil? Olha, a gente... Tá complicado, né? Porque, assim como a liberdade artística, não é que existe uma lei que vai ter um censor como era na redação.
Mas existe toda uma máquina aí que, né, de ódio, de algorítmico, que vem para atacar um jornalista se ele diz algo que lá em cima não querem que diga. Então, assim, essa perseguição hoje em dia ela é muito digital, né? Eu tenho colegas da área da política que já foram perseguidos, já tiveram celulares invadidos, roubaram fotos privadas, enfim, isso toda a categoria da imprensa aqui em São Paulo sabe o que está acontecendo. Então, eu mesmo já invadiram meu Facebook quando eu estava no UOL como colunista. Mas também, por um certo outro lado, também a internet tem essa possibilidade de você dizer, né, as coisas e eu acho que quem é inteligente consegue dizer de um jeito também que se proteja também, sabe? É por aí. Muito bem, Miguel. Me diga uma coisa, qual o grande autor teatral brasileiro na atualidade que merece o seu destaque? Uau! Olha, o Brasil, na realidade, eu acho que o Brasil ainda tem uma certa carência em termos de dramaturgia. E eu vou dizer isso partindo de mim mesmo também, que escrevi uma peça só, que foi baseada nas minhas entrevistas, que eu tenho muito carinho, obviamente, mas eu também tenho consciência que não é uma dramaturgia, uau, a melhor dramaturgia do mundo. Não tem esse ego maior que o mundo, não. A gente teve o Nelson Rodrigues, que hoje tem seus problemas, digamos, de leitura estrutural, porque ele também faz parte de uma sociedade, de um tempo, de uma época, mas em termos de construção dramatúrgica, ele era um gênio, ele entendia muito bem de tragédia, ele bebia ali dos grandes clássicos e conseguia fazer uma transposição assim maravilhosa para o universo carioca aí da cidade que você está. Então, assim, Nelson Rodrigues, para mim, ainda continua hoje, em termos de construção de dramaturgia, o nosso maior dramaturgo mesmo. Mesmo que existam problemas discursivos que têm a ver com o período dele, enfim. Mas os personagens são muito bem delineados, os conflitos são muito bem escritos. Aí você me perguntou, hoje em dia, eu gosto muito de dois grupos que, não à toa, foram tema do meu mestrado, que é o Teatro Oficina e os Sátiros, que são dois grupos que eu acho que conversam muito com o seu tempo. O meu mestrado foi sobre as Jornadas de Junho de 2013, a partir da ótica desses dois grupos que estavam ensaiando peças, começaram a ter aqueles protestos e eles trouxeram as jornadas para dentro dos espetáculos que eles estavam fazendo, que era o Édipo na Praça, né, dirigido pelo Rodolfo Garcia Vasques dos Sátiros, e o Cacilda 3, do Zé Celso, né? Do Teatro Oficina. E eles sempre me emocionam, sabe? Eu fui assistir Roda Viva, eu vi no começo e depois vi mais recentemente, antes um pouco da pandemia, e o Zé Celso ele consegue colocar o agora, sabe? Ele muda o texto todo dia. Então, assim, eu que sou jornalista, né? É um texto, parece um jornal, assim. Você fala, uau, e de um jeito muito irônico. E o Zé Celso, para mim, ele fez um espetáculo que era Valmor. Que era Valmor? Era Valmor e Cacilda, se não me engano. Não me lembro. É uma das Cacildas, acho que foi o 4 ou 5 que tinha um nome. E tinha o Axé do Robocop. E foi antes de tudo isso acontecer. Foi antes da queda da Dilma, antes de vir Temer, Bolsonaro. E estava tudo lá. Estava tudo lá. Era o axé do Robocop, Robocopa, Robogolpe. Era antes da Copa do Mundo. E eu lembro que eles dançavam vestido de Robocop e era Robocop, Robogolpe, Robocopa. E depois, quando teve tudo, eu falei, gente, o Zé Celso é um gênio. Eu vi tudo o que aconteceu no Brasil na peça dele, tipo, 2 anos antes. Então, o Zé Celso, para mim, é imbatível, continua sendo o maior diretor e, para mim, o maior dramaturgo que consegue falar sobre o agora. E os Sátiros também. Cara, os Sátiros, eu me lembro de 2014, eles fizeram uma peça que era E se fez a humanidade ciborgue em 7 dias. E que falava que a gente ia ter próteses para conversar, que a gente... Eles tinham uma cena, Luiz, que o ator entrava com um tablet e era a carinha dele no tablet falando. E tinha uns robôs, assim. E eu entrevistei na época o Rodolfo Garcia Vasques. E ele falava que era o teatro expandido, o teatro ciborgue, que o homem ia precisar de aparatos tecnológicos para poder fazer teatro. Aí, quando eu vi o teatro digital,
Eu falei, gente, o Rodolfo fez isso em 2014, na Praça Roosevelt. Isso que a gente está fazendo agora. Eu vi isso na peça fazendo. Então, para mim, Ivan Cabral, Rodolfo Garcia Vasquez, Zé Celso e toda a turma da oficina e toda a turma dos Sátiros é gente que é muito ligada na vanguarda assim, do teatro. Não à toa que o Sátiros está fazendo peça no mundo todo, né? A peça deles está encenada com atores americanos, africanos e europeus. Saíram na Time Out de Nova York. Porque realmente é bom. Muito bem, Miguel, vamos fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me responde apenas com uma palavra. Tudo bem? Vamos embora. Vamos lá. Office Boy. Começo. Religião. Física quântica. Ator. Paulo Altran. Saudade. Vovó Oneida. Belo Horizonte. Casa. Livro. Zélia Gattai. Diretor. Zé Celso. Zé Celso. Família. Porto Seguro. Jornalista. Curioso. Mãe. Nina. Espetáculo. A vida. Miguel Arcanjo. Filho da Nina. Muito bem, Miguel. Miguel, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Com a sua experiência de jurado de alguns prêmios de teatro em São Paulo, por exemplo, em uma reunião para você decidir os indicados, quais são os principais argumentos que vocês utilizam para viabilizar essa chancela? Olha, Luiz, na realidade é uma briga danada, porque cada um tem um argumento. Não existe essa coisa de ter uma linha. Não, cada um pensa de um jeito, cada um acha que o seu é melhor que o do outro. E aí é uma briga, e nessa briga tem que chegar num consenso. Uma briga a gente tenta fazer de uma forma elegante, às vezes não é. Às vezes não é elegante. Às vezes não, às vezes ficam de mal até. Eu não. Mas não tem regra, não tem regra. É tipo, cada reunião é uma aventura que você se prepara porque você sabe que tudo pode acontecer. Cada reunião é um show de improviso, né? Você não sabe nada o resultado dela, né? É porque é isso, Luiz, são muito, por exemplo, se você pegar a PCA, são críticos de diferentes gerações, diferente formação, diferente visão do que é teatro, do que pode ser teatro e do que não pode ser teatro. E tem outro crítico da minha geração, como que você vai dizer o que pode e o que não pode ser teatro? Claro. Então, assim, é um embate de visões de mundo, de gerações, mas a gente sempre chega numa lista final porque tem que chegar. Que não necessariamente a que eu gostaria ou a que o outro gostaria que fosse. É um consenso. Miguel, do que Miguel Arcanjo tem medo? Acho que o meu maior medo é perder as pessoas que eu amo. É isso. E sem o que Miguel Arcanjo não conseguiria viver? Sem amor, não dá. Amor é fundamental. De todas as esferas, né? Acho que sem amor, Você perguntou no início o que é ser humano para você, eu falei que é um olhar para o outro. E sem amor ninguém consegue olhar para o outro, então ninguém consegue ser humano, né? Se você não tem amor. Amor é fundamental. Pode parecer demagogia, mas os hippies tinham razão. Amor é tudo, é o que importa na vida. É verdade. Realmente é muito importante. Muito bem. O que incomoda Miguel Arcanjo? Falta de caráter, sabe? Eu sou muito filho da dona Nina, sabe? Menino bem criado lá de Belo Horizonte, mineirinho. Se eu falo com você isso, é isso, e se não é não, e a gente joga real aqui olho no olho. E eu acho que quando a pessoa, sei lá, não tem caráter, é traíra, sabe? Aí eu venho de uma criação muito certinha nisso, sabe? Minha mãe digamos que minha mãe me ensinou direitinho, assim.
E eu gosto de pessoas que também a mãe tem ensinado direitinho. Que é certo, que é errado. E é por aí. Mas o que realmente te incomoda, Miguel? Ah, isso, falta de respeito, falta de caráter, falsidade, traíra. Acho que isso não dá, sabe? Não dá. A pessoa que, sei lá, alguém deu a mão pra ela, a pessoa vai lá e pica, sabe? Não, não é assim a vida. A vida um mais um são dois, e o de hoje amanhã você reencontra. Eu acho que a gente tem que construir uma história degrau por degrau e com dignidade. Então, se saiu da faixa da dignidade, saiu da faixa do respeito, saiu da faixa da confiança, aí isso eu não gosto, não. Aí me deixa nervoso, aí eu perco até o sorriso que eu costumo dar muito. Muito bem, Miguel. Sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então a hora é essa. Fala, abre seu coração, seja enforcado pelas cordas da liberdade, fala o que você quiser, diga lá, a palavra é sua. Olha, eu queria agradecer todo mundo que está aqui na live com o Luiz Machado, esse grande ator querido. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo profissionalismo, a arte maravilhosa que você faz. A Cíntia deu no teatro falando que eu sou solar, obrigado. José Carlos Neri, um dos grandes jornalistas desse Brasil, faz a coluna do meu querido Flávio Rico. O Zé Carlos, eu sou fã do Zé Carlos. Otto Júnior, grande ator. Loureiro Alexandre, estou vendo aqui o pessoal que entrou. Bruno Venga, que me chamou para fazer o podcast do Arcanjo lá no Olá Podcast. Carol Ubner, minha querida. Beijo para ela, para Fernando Meligeni, que eu sou louco com esse casal, são amigos do coração. Luiz Quezada, da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, entrou. Olha, tem uma turma bacana que entrou aqui, viu? O Meligeni entrou, Fernando Meligeni, nosso grande tenista, meu amigão. E gente de verdade, sabe? É isso. O Luiz Quezada falou, como é que o crítico Miguel Arcanjo vê o dramaturgo Miguel Arcanjo? O Quezada, eu vejo ele como alguém que está tentando ser dramaturgo um dia, mas que está aprendendo. Léo Fazola também, a turma toda aí. Soninha Vieira, repórter da Quem, minha amiga de muitas pautas juntos que eu fiz quando eu era da Contigo. A Soninha, a gente entrevistava Ivete Sangalo juntos. Enfim, olha que turma bacana que entrou. Gente que faz parte da minha história. Turma boa. Gente muito importante. Com certeza. E vamos aproveitar e registrar esse momento. Chegou a hora do nosso print, né? E vamos registrar esse momento juntamente com essa audiência e esse pessoal maravilhoso que você citou, né? Justamente nesse minuto, nesse segundo. Muito bem, atenção, Miguel. Feito o nosso print. Miguel Arcanjo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei ter batido um papo, ter conversado com você. Foi uma honra e um prazer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Miguel. Ô Luiz, eu que te agradeço pelo convite. Mandar um beijo também para o Bruno Carmelo, que para mim é o melhor crítico de cinema da minha geração. Ele é muito bom, o Carmelo. Olha, eu que te agradeço. Eu, inclusive, aqui quero me comprometer, quando voltar a vida, os espetáculos, você, por favor, me chame, eu vou ver seus espetáculos, porque eu sei que eu fiquei devendo um que você veio para São Paulo, eu não consegui assistir, eu queria ir, mas aí aquela coisa da agenda, da loucura, eu não consegui ver. E eu fico muito triste, te peço até perdão aqui do fundo do meu coração, que eu não consegui te ver ali presencialmente, me arrependo muito, porque eu deveria ter ido. Deveria ter cancelado alguma coisa e ido, porque a vida às vezes é isso, você tem que ir. Então, assim, o próximo espetáculo seu, todos que você vier aqui para São Paulo, que eu estiver no Rio, faço questão de estar na plateia, vamos torcer para essa vacina vir logo. Aqui em São Paulo, o governador disse que até fevereiro vai vacinar todo mundo, a gente espera. Tomara. Né? Imagina, março a gente já está todo mundo aí vacinado, fazendo peça de novo. E todo mundo vai querer sair, né, Luiz? Vai querer sair de casa. Eu acho que o teatro ainda vai demorar um pouquinho por conta do receio das pessoas de começar a entrar ainda, mas eu acho que, de fato, no segundo semestre a gente vai começar com tudo mesmo, né?
Muito bem. Na semana que vem estarei com o ator Marcos Caruso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência dos seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Beijo, Miguel. Brigadíssimo.